E olha, a chegada de um filho é sempre uma coisa muito boa, né, na vida da família, porém muda bastante a vida do casal, né? Então, como é que se pode lidar de maneira positiva com isso, enfrentar todos os desafios que a chegada de um filho traz? É sobre isso que nós vamos conversar agora com o Dr. Luciano Pacianotto, que é psicólogo, psicoterapeuta e terapeuta de casais. Luciano, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu de estar aqui. Luciano, em Brasília estou eu e no Rio tem a Dáurea Gramático e em São Paulo Anchieta Filho, que também vão participar da nossa conversa, tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Chega um filho, pode ser o primeiro, segundo, terceiro, quantos filhos forem, sempre mexe muito com a rotina do casal, né, Luciano? Sim, é verdade, né? E é absolutamente normal, né? Considerando que a chegada de um filho, ela altera não só a rotina, mas a dinâmica familiar, né? O filho, ele recém-nascido, ele consome muito tempo e energia dos pais, né? Que eles precisam reorganizar as suas vidas para acomodar essa nova realidade. E essa organização, ela exige também novas responsabilidades, né? Novas tarefas, um novo estilo de vida, elas afetam diretamente a relação do casal. Então eu não preciso dizer que uma falta de uma reorganização, isso acaba acarretando em muitas divergências. Uhum. Quando você fala reorganização, em que sentido? Eu creio que o principal deles seria com a nova divisão de tarefas e nova divisão de como organizar o tempo, né, entre o casal. É muito bonito ter uma visão romântica de que a maternidade ela vai ser linda e flores, né? Mas na verdade ela tem algumas demandas que elas não são tão agradáveis, né? Temos que pensar também nas noites mal dormidas, numa possível insegurança ou ansiedade, né, no cuidado do bebê, em se cobrar por ter que aprender tudo relacionado à maternidade, à paternidade, ao mundo infantil. E esse acaba se tornando um momento delicado para o casal, porque qualquer conflito, né, sobre a forma ou a divisão dessas tarefas, na hora dessa reorganização, o conflito acaba sendo potencializado. Porque se não tem essa divisão de tarefas, por exemplo, o pai muitas vezes é comum se sentir negligenciado, né, Luciano, se ele não está imbuído desse espírito aí de participação, né? Exatamente. Eu acho que é até uma utopia pensar assim, não, nós vamos dividir tudo, nós vamos fazer 50% cada, né? Porque a realidade deles é diferente. De repente, o pai e a mãe dessa criança, eles têm agendas diferentes. Um tem uma mais flexível, outra tem uma menos, uma tem mais disponibilidade pela manhã, o outro tem mais disponibilidade pela noite. Então, tudo isso deve ser também levado em consideração na hora de fazer essa divisão. O importante é que haja um bom senso de uma forma em que eles consigam fazer essa divisão de uma maneira harmônica e que contemple todas as necessidades desse bebê. Nesse processo, eu creio que o principal é que haja uma boa comunicação entre o casal, né? Eles precisam conversar bastante, eles precisam compreender e precisa haver também tanto um sentimento de obrigação, né, quanto um sentimento de o que eu consigo dar, né? Não dá para nenhum dos dois aí assumir compromissos que talvez não consigam preencher de uma forma suficientemente boa, porque isso vai acarretar em problemas não só, né, nessa nova ordem, nessa nova dinâmica familiar, como também no convívio com o outro. Uhum. Agora, como você é terapeuta de casais também, Luciano, quais são assim, as queixas que mais chegam para você? Falando diretamente sobre os casais, eu vejo que muitos casais, eles pecam na questão da manutenção entre uma relação saudável entre eles, né? Quando surge um filho, principalmente o primeiro, ele se torna aquele centro, né? É óbvio que o filho ele é todo frágil e essa fragilidade ela demanda atenção, né, de ambos, mas os casais muitas vezes eles acabam levando isso a um nível em que eles deixam de enxergar o outro, eles deixam de ser um casal cuidando do filho para passar a ser dois sócios que se revezam nos cuidados desse filho, né? Eu acho que eles não podem de forma alguma acreditar que os cuidados com o filho em tempo integral sejam um impedimento para que eles invistam ao menos um pouco do tempo deles, do tempo e da energia,
um no outro, né? Do contrário, isso afasta o casal, isso acaba prejudicando a estrutura familiar. Então, algo que a um primeiro momento parece, não, vamos colocar toda a nossa prioridade, toda a nossa atenção nesse bebê, que ele tem tantas necessidades, né? Isso pode parecer positivo num primeiro momento, mas isso pode ser um sacrifício para o casal e um sacrifício para a estrutura deles como família, o que, no final das contas, acaba sendo negativo. É verdade. Ou seja, não é fácil, né? Depois do segundo filho em diante, fica mais fácil? Olha, depende, né? Eu acho que depende. Tem alguns fatores que eles podem ser um complicador, né? Como, por exemplo, o segundo filho, ele não vir planejado, eles não estarem planejados financeiramente para esse segundo filho, ou a idade, né, veio muito próximo um ao outro ali, o casal não estava preparado para isso, ou muito afastado, aquele temporão que tempos depois não se esperava mais. Então tem algumas variáveis. Agora, no geral, sim, eu diria que é mais fácil se cuidar do segundo, do terceiro filho, porque muitas das experiências, muitos dos medos e muito do que se precisava aprender com relação à maternidade, à paternidade, dá para ser muito bem adaptado do primeiro para o segundo ou para o terceiro, né? Alguns erros, inclusive, que se possa perceber que se cometeu, né, ali no primeiro filho, podem ser corrigidos no segundo, né? Então, de uma forma geral, sim. Eu diria que o segundo e terceiro filho, ele costuma ser mais tranquilo. E no Rio de Janeiro, a Dáurea Gramático tem pergunta. Fala, Dáurea. Pois é, eu queria saber do doutor o seguinte, na verdade, você está falando mais em termos do casal que tem essa mudança no seu padrão de vida por causa da chegada de um filho, ou dois, como sugeriu aí a Luiz Inês. Mas assim, a chegada de um filho é também traumática para as outras pessoas da família. Eu conheço uma pessoa cuja filha ficou grávida, ainda solteira, mas por decisão própria, ela quis ser mãe autônoma. Mas a mãe não aceitou de jeito nenhum o papel de avó, porque na verdade ela esperava que a filha tivesse um casamento normal, de igreja, de padre, de vestido de noiva e tal, e a menina resolveu outra coisa. Então, a mãe ficou muito chocada e passou um tempo sem engolir esse papel de avó. Isso também acontece com frequência, doutor? Olha, Dáurea, a sociedade como um todo, ela está caminhando para ter formatos familiares diversos, né? Nós temos pessoas que se separam, casam de novo, então você tem ali o filho, tem o enteado, tem pessoas que optam por produções independentes, tem pessoas nesse caso, como você comentou, de repente foi um acidente, acabou não dando certo e se resolve cuidar de um filho sozinho. Nós temos agora mais recentemente os casais homossexuais, por exemplo, que é uma nova categoria. Então é muito difícil nós tentarmos enquadrar o papel de mãe, o papel de pai como algo que seja sólido, né? Algo que tem um certo e um errado. Considerando esse novo cenário social que nós vivemos, é preciso sim se entender quais são os papéis. Uma criança, de repente, ela pode não ter um pai presente ou não ter uma mãe tão presente, mas precisa ter bem definidos os papéis, tanto no cuidado quanto na educação dessa criança, né? Então, ela precisa ter referências, ela precisa, de repente, ter aquele tio, aquele namorado da mãe, aquela parceira do pai. Ele tem que ter essas figuras muito bem definidas. E, a partir dessas figuras, a forma como elas vão interagir é importante. Como as crianças, principalmente as mais novas, elas não optam muito, é necessário bastante maturidade, compreensão dos adultos envolvidos e próximos a essa criança para reconhecerem qual o seu papel e interagirem entre eles e com a criança de acordo. Muito bom, obrigado, doutor. Então, o segredo, que não é só nesses casos de nascimento de filho, né, Luciano, é conversar, é dialogar, é tentar resolver as questões da forma mais amigável possível e aprendendo a ouvir o que o outro tem a dizer, porque casamento é isso, são pessoas diferentes, criadas de modos diferentes, com valores diferentes, que resolvem seguir juntos, né? Absolutamente.
todas as pessoas acabam tendo, em maior ou menor grau, valores, estilos de vida e personalidades diferentes. Então, é absolutamente normal que em qualquer relação hajam diferenças de opiniões, diferenças de posturas, e em alguns casos isso geram conflitos. Mas o importante mesmo é lidar com essas diferenças, né, com maturidade, com bastante sinceridade, se abrindo mesmo, abrindo o que você pensa, né? É necessário bastante paciência também, né, para encontrar sempre um meio termo, para que vocês consigam, para que eles consigam tomar a decisão que ela seja mais apropriada para essa família, para a dinâmica como esta família funciona. O que eu sempre digo, não são talvez brigas, o quanto se briga ou a intensidade dessas brigas que fazem com que um casal ou que pessoas que vão responsáveis, né, pela educação e pela criação, pelos cuidados de uma criança, não são nem a intensidade nem a frequência dessas brigas que é tão importante, mas sim como elas lidam com elas, né? Se são brigas que levam a um crescimento, que levam a um acordo, melhor. Agora, se eles não conseguem, aí de repente eles precisam até de uma ajuda externa, de uma ajuda profissional, para que eles consigam fazer essa comunicação de uma forma que seja menos estressante e mais produtiva. Eu vou agradecer aqui ao Luciano Pacianotto, que é psicólogo, psicoterapeuta e terapeuta de casais. Luciano, muito obrigada pelas orientações, viu? Um abraço e até uma outra oportunidade. Sou eu que agradeço e fico à disposição.